Programa Podcast com o apresentador Enzo Matarazzo. Entrevista com os candidatos a vereadores na TV com Bahia e no canal YouTube Enzo Matarazzo. TV com Bahia, sempre perto de você. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enzo Matarazzo e a TV com Bahia. Hoje estamos com a nossa primeira entrevista com o candidato a vereador Mozarta Najura, Magna Silva e Jafte Bastos. Vou estar apresentando agora os nossos candidatos a vereadores da nossa entrevista. Mozarta Najura, professor do Colégio Estadual de Planalto e da FAINOR, graduado em Filosofia, Letras, Teologia e Gestões Públicas. Doutorado em Filosofia, possui mestrados em Letra, pós-graduação em Gestões de Cidade e Planejamento Urbano. Escritor e membro da Academia Conquistense de Letras. Magna Silva, técnica de enfermagem, cabeleireira, cuidadora de idosos, suas formações em culinárias, uma delas são a baiana e a japonesa, panificação e estética. Jafte Bastos, 26 anos, influenciador em redes sociais, analista de marketing, tem sua trajetória marcada pela militância. Trabalhou como assessor de comunicação, jovem militante, atuando como líder na União da Juventude, socialista, presidente municipal da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Passo a palavra para os senhores para que se apresentem e me digam qual partido fazem parte. Mozart. Eu sou Mozart, faço parte do Partido dos Trabalhadores, sou, nesta eleição, candidato a vereador e estou à disposição, Enzo, para responder às suas perguntas e participar deste momento tão importante para a nossa política de Planalto. Boa noite. Eu me chamo Magna, sou do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui um pouco nervosa, mas estou aqui para responder as suas perguntas. Boa noite, Anderson. Boa noite, meus amigos Mozart, Magda. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento pela TV com Bahia. Agradecer primeiramente o convite, Anderson, e dizer que estamos aqui à disposição para levar o que a população precisa ouvir e nos conhecer um pouco mais, né? Com certeza. Obrigado. É uma honra receber vocês aqui no canal. E sem mais demora, porque o pessoal de casa está esperando as nossas perguntas, lembrando que foi a população planaltense que elaborou essas perguntas e mandou para o nosso canal. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. De onde veio o interesse de entrar para a vida pública, sabendo que existem vários segmentos sociais, como sindicato, instituições religiosas que formam líderes? Qual segmento merece mais atenção no poder legislativo? Mozart. Eu tenho dentro de mim uma missão de poder servir o nosso povo. Então, desde o momento em que eu frequentava a Igreja Católica e participava dos movimentos sociais da Igreja Católica, e tive a oportunidade também de ingressar na política, eu tive esse desejo de fazer parte da vida pública, de colocar meus dons, meus talentos a serviço do nosso povo. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus que eu gosto muito, que é a passagem dos talentos, e nós devemos multiplicar os talentos, os dons que Deus nos confiou. Então, fundamentado na fé, fundamentado também no serviço ao próximo, é que eu me coloquei à disposição, mais uma vez, agora como candidato a vereador aqui na cidade de Planalto, para que a gente possa trilhar um caminho de uma política libertadora, de uma política também repleta de valores e voltada para o bem comum. Eu creio que várias são as dimensões que o político pode estar atuando, seja na educação, seja na saúde, no esporte, na cultura. Enfim, temos que estar atentos a todas as demandas e todas as problemáticas que a nossa cidade enfrenta para que a gente possa dar também a nossa contribuição. Então, isso é que me motiva a estar na política. Muito bem. Magna. Então, seguindo ao professor Mozart,
Eu recebi o convite, né, para estar para estar na política do prefeito Clóvis, e eu acho que a sede de querer mudar, de achar não, de ter certeza que tem como mudar, como basta querer, né? Então, eu encarei mais esse desafio. Eu gosto de desafio, então espero fazer o melhor, né? Espero poder ajudar a comunidade, poder ajudar a minha população, meu povo de Planalto, né? Tive por 23 anos morando em Conquista, mas estava sempre aqui nos finais de semana, e então vi que algo precisava mudar. Eu acho que Clóvis ainda lembra de algumas palavras minhas, que eu ficava lá de Conquista, mas ficava salve Planalto, tem como. E eu acredito que agora nós podemos mudar a nossa cidade, né, como já está bem encaminhada, graças a Deus. Então, estamos aí, né, para ajudar a nossa população aí fazer o melhor que a gente puder. Excelente. Jafet. Bom, Anderson, eu acho que a motivação maior vem desde de criança. E esse é um desejo que nem muitas pessoas sabem, mas a minha família, meus amigos, já acompanham a minha trajetória da militância desde os meus 15 anos de idade, quando eu fui convidado a participar do movimento da União da Juventude Socialista, né? De lá para cá foram as inúmeras participações em congressos, movimentos culturais. Participei também como presidente da UBS, que é a União da Brasileira de Estudantes Secundaristas, um movimento que aqui em Planalto era ainda... a comunidade não tinha esse conhecimento, né? E naquele momento eu estudava ainda no ensino fundamental, ali na escola Raul Lopes Moitinho, e a gente chegou com o Grêmio Estudantil, com a proposta da UBS, do movimento secundarista, de levar esses jovens daqui de Planalto. Levei cerca de 20 jovens para os congressos aí afora. Nós participamos de congresso em Brasília, a Bienal da Uni no Rio de Janeiro e vários outros momentos. E a paixão pela política começou desde então, de ver a militância, né, de querer defender cada vez mais a nossa juventude, os nossos jovens. E esse desejo se tornou real agora, né, aguçou ainda mais. Acho que a maturidade ela fala muito mais forte nesse momento, porque a política você precisa ter essa maturidade. E o desejo de ser vereador, de representar a nossa juventude, nem só a juventude, mas a nossa população, hoje que anseia por uma renovação no nosso legislativo, de vereadores que sejam atuantes e que se preocupem de fato com a população. Então essa é a minha motivação e esse é o meu desejo que vem de ser realmente um dos futuros vereadores da nossa cidade. Excelente. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Vocês escolheram estar em um lado politicamente. O que motivaram vocês a estar do lado desse grupo? Eu vou melhorar essa pergunta para que o pessoal de casa entenda. O que fizeram vocês estarem do lado do partido do PT? O que fizeram vocês estarem hoje ao lado de Clóvis Andrade? Magda. Então, como eu disse antes, eu morava em Conquista, né, mas estava sempre aqui. Então, o que me motivou? Em primeiro lugar, a oportunidade de trabalho, né? Como eu vim de Conquista, então eu tive a oportunidade de trabalhar na área de saúde. Primeiramente, comecei no colégio, né? Depois que eu fui para a área de saúde, como técnica de enfermagem. E essa oportunidade veio do Partido dos Trabalhadores, do prefeito Clóvis. Então, não mais justo do que, né, hoje apoiar o nosso prefeito, né? Então, é isso. Foi o que me motivou, o que me incentivou, foi estar. E ver que também a gente pode estar melhorando e ajudando ele, né, a melhorar a nossa cidade. Então, foi o que me motivou, foi isso, a estar do lado do Clóvis Andrade. Excelente, Magda. Jafet.
Bem, Anderson, o que motivou a estar do lado do trabalho de Clóvis e Vanessa, que vem desempenhando, é justamente acreditar a perspectiva de futuro da nossa cidade, né? Há 4 anos atrás, a gente concorreu novamente à campanha, né, da majoritária, com o trabalho junto de Clóvis e Vanessa, acreditando de que a comunidade naquele momento pedia, né, a volta de Clóvis, a volta do trabalho. E eu pude fazer parte da gestão, os 3 anos e meio trabalhando como assessor de comunicação, e isso, Anderson, traz o reflexo do que a comunidade anseiava. O que foi posto em plano de governo naquele momento da campanha em 2020 foi executado durante esses 4 anos. Nós temos aí até dezembro, até terminar o mandato 2021-2024, e tem bastante coisa ainda acontecendo, porque a campanha está aí eleitoral, mas o trabalho da gestão não para. E o que me motivou a estar do lado de Clóvis é acreditar nesse trabalho realmente. É de acreditar que a comunidade anseia e precisa cada vez mais de mudança. Hoje, aos 4 cantos da nossa cidade, onde a gente chega de Mata, Caatinga e Sede, a gente vê o trabalho sendo feito, né? E se o trabalho está dando certo, se o trabalho está continuando de forma positiva, a comunidade está gostando, a gente tem que acreditar que esse é o futuro da nossa cidade. Planalto nunca teve uma reeleição. E isso nos limita muito no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E eu acredito que esse é o momento de apostarmos na reeleição, e por isso eu estou junto com Clóvis e Vanessa. Excelente. Mozart? Eu, particularmente, já tenho uma trajetória, uma caminhada junto ao Partido dos Trabalhadores, já de muito tempo. Eu lembro que, na minha primeira experiência política partidária, em 2014, eu apoiei 2 candidatos a deputado aqui na cidade de Planalto, pelo Partido dos Trabalhadores, na época. E depois tive a honra e a alegria de participar da chapa, junto com Clóvis Andrade, na eleição de 2016, tendo sido candidato a vice-prefeito e apoiando o projeto de Clóvis. E agora tenho a oportunidade, novamente, de retornar à política de Planalto como candidato a vereador e de, mais uma vez, apoiar o grupo, apoiar a gestão Clóvis e Vanessa, por entender que é uma gestão que tem trabalhado pelo desenvolvimento da cidade, tem feito obras importantes para o nosso município e tem também um acolhimento muito especial aos mais pobres, um acolhimento muito especial às pessoas que sempre vão em busca daquilo que a administração pública pode oferecer para elas, seja na saúde, seja na educação, seja no esporte, na cultura. Enfim, é um grupo que tem trabalhado pelo desenvolvimento de Planalto e, por isso, acredito que é um grupo que deve permanecer junto à gestão do nosso município. Excelente. Para a nossa terceira pergunta, os senhores têm clareza qual é o papel de um vereador e suas limitações enquanto legisladores? Antes de você responder essa pergunta, fomos até a feira da nossa cidade de Planalto, ouvir um pouco da população, se elas sabem qual é o papel de um vereador. Olá, pessoal. Hoje vamos à Rua de Planalto para perguntar à população se elas sabem qual é o papel de um vereador e caso eleito seja. Bom dia. A senhora sabe informar qual é a função de vereador em nossa cidade? É fiscalizar, né? E parar mais de brigar na Câmara e prestar mais assunto na população, né? Você poderia me falar qual é a função de um vereador em nossa cidade? Criar leis e fiscalizar o executivo. A senhora sabe me informar qual é a função de vereador em nossa cidade? Aprovar leis, criar projetos e trabalhar pelo povo. Você sabe qual é a função de um vereador? Na minha opinião, é fiscalização executiva. Você sabe qual é a função de um vereador em nossa cidade? A função do vereador na cidade é criar lei e fiscalizar o executivo. Muito bem, muito obrigado. Muita gente ainda não sabe o papel de um vereador em nosso município. O papel de um vereador é fiscalizar o executivo,
de fato, o prefeito e discutir e propor leis. TV com Bahia, sempre perto de você. Excelente. Então vamos lá repetir novamente a nossa pergunta. Senhores, vocês têm clareza qual é o papel de um vereador e suas limitações enquanto legisladores? Mozart. Os entrevistados falaram muito bem qual o papel dos vereadores, que é justamente, na sua essência, fiscalizar o executivo e criar e propor leis para o bem da população. No entanto, o que nós temos visto, não só, infelizmente, aqui na Câmara Municipal de Planalto, mas em outras assembleias também, seja inclusive a Assembleia Legislativa, seja também na Câmara dos Deputados, é que muitas vezes o vereador ele tenta fazer o papel do executivo, quando, na verdade, o papel do vereador não é fazer obra, não é prometer algo que esteja a par do executivo, mas sim fazer uma fiscalização e propostas de leis viáveis para a nossa população. Aliás, esse sistema que nós temos do legislativo, do judiciário e do executivo, como professor de filosofia que sou, gostaria de enfatizar isso, foi uma proposta do filósofo Montesquieu, quando ele dividiu os três poderes, em executivo, legislativo e judiciário. E todos os três poderes eles são autônomos e independentes. E aqui eu quero fazer um comentário para aqueles que estão nos acompanhando. É muito importante que a essência do vereador seja não de defender ou de atacar aquele que ele apoia ou aquele que seja o adversário político dele na Câmara de Vereadores. Não. O papel do vereador não é ser o porta-voz do prefeito ou do ex-prefeito. O papel do vereador é justamente um papel independente e de autonomia, como foi bem falado aí pela nossa população de Planalto. Daí é que a essência do vereador, como foi bem colocado, é essa mesmo, de propor leis, mas, sobretudo, de fiscalizar as contas públicas do nosso município. O município de Planalto hoje tem uma lei orgânica, e é preciso que todos os candidatos a vereador do nosso município conheçam este documento oficial importante, que é o documento que rege o nosso município, é como se fosse uma espécie de constituição municipal, e nós temos também um regimento interno da Câmara, que muitas vezes não está sendo observado. Teve alguém aí que falou na entrevista que muitas vezes se vê na sessão da Câmara ataques, muitas vezes inclusive infundados, entre colegas. Isso é muito triste de se perceber na Câmara de Vereadores. Então é preciso que a gente tenha essa consciência de que o Legislativo Municipal não é para ser um lugar de disputas políticas partidárias, mas é para ser o lugar da construção de uma política para o bem comum e para o povo. Excelente. Magda? Difícil, né? Falar depois. Então, eu entendo, como eu nunca tive a oportunidade de acompanhar, né, de ir até a Câmara quando tinha, né, as reuniões, né? Mas ouvi aqueles murmúrios, né, de fulano brigou com fulano, brigando, porque eu achava exatamente como o professor Mozart falou, não é lugar para discutir, para bater boqueira, né? É um lugar, na verdade, para resolver, né, o problema da nossa população, né? Então, eu entendo que, enquanto legisladora, né, a minha limitação é essa, né? É a posição de melhorar os benefícios da comunidade. Então, eu espero que um dia eu esteja lá para que isso venha acontecer. Né? Bom, Ederson, depois desses dois companheiros aqui falar realmente a função de um vereador, o papel, e a gente ouvir da comunidade, isso é muito importante, porque a comunidade é o principal fator que deve reconhecer isso. E muitas das vezes a gente se depara com muitos ainda que vivem da política do assistencialismo aqui na nossa cidade, e muitos políticos, muitos vereadores fazem esse papel da política do assistencialismo. E a gente precisa
romper com esse laço, né? Porque o papel do vereador é ser o representante da população. É dar a voz, é como o Mozart falou, não é o seu porta-voz do prefeito ou do ex-gestor que lhe conduz ali ao partido, mas sim da população. Aqueles que anseiam, que precisam da gente como representantes, né? Porque o papel do vereador é de estar ali propor, de discutir, de fiscalizar, de aprovar leis. E o vereador ele não tem o domínio de executar políticas públicas. E isso é um papel do executivo, não é isso, Mozart? É um papel do executivo. O vereador ele tem um papel de estar junto ali, sim, com a população, de ouvir suas demandas. E, inclusive, é uma das pautas do meu plano de governo, que é de justamente trazer o mandato participativo. O mandato participativo, Anderson, a gente consegue ouvir dos líderes de comunidades urbanas e rurais de cada bairro e trazer para próximo da Câmara, da sessão da Câmara ali junto, né? Então, assim, para que chegue uma quinta-feira, em dia de sessão, a gente não possa estar ouvindo através do rádio ou no presencial aquela discussão pessoal de vereador. É chato. Lavando roupa suja, né, amiga? E assim, a população não merece ouvir isso. A população, quando chega a quinta-feira e está na sessão extraordinária dos vereadores, elas querem ouvir o que esses vereadores têm a propor. Né? Não fica lá discutindo quem A ou B ou C deixou de falar da mulher, ou que fez aquilo, ou que postou na rede social. E aí? Eu, como cidadão, como morador da minha comunidade, eu quero ouvir o que o vereador que a gente colocou lá dentro, ele tem a propor. É interessante, sabe? Lembro que uma época, um tempo atrás, eu observei o vereador Renê, né, falando, ele parecia ser invisível. É triste aquilo. Ele parecia ser invisível, ele parecia estar só. Né? Ele falava e enquanto os companheiros, os colegas dele, estavam de bate-papo e não davam atenção. Então, é muito triste isso ali. É triste. Né? Espero que mude. Espero que isso mude. Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa quarta pergunta. Nossa quinta pergunta, na verdade, corrigindo. Os senhores e as senhoras acreditam que a vida pública que resolveram trilhar é reflexo de uma vida social e profissional? Eu vou melhorar essa pergunta, tá, gente? Eu quero saber se os senhores, nesse momento e nessa pergunta, se a pessoa ética no trabalho será a mesma na Câmara de Vereadores. Jafet. Amigo, acredito que sim, pois é um reflexo da vida pessoal, social e profissional. As experiências pessoais e profissionais nos moldam, levando a uma perspectiva sobre valores, costumes e a forma como a gente vê as necessidades da nossa comunidade hoje, sabe? E as sociais mostram os desafios que a comunidade enfrenta no seu dia a dia. Então, se eu sou um candidato a vereador e estou levando essa mensagem, o meu plano de governo, para o meu público, e se eu chego lá hoje, dentro da Câmara de Vereadores, e eu não sou o reflexo de quem eu fui na minha campanha ou durante toda a minha vida como cidadão, eu não serei um bom vereador. Né? Então, o papel hoje que a gente exerce como cidadão, na vida social, profissional, nos costumes e valores e princípios, eu acho que deve ser aplicado enquanto também você se torna uma figura pública lá dentro. Né? Então, eu acho sim que é um reflexo da nossa vida de forma geral ali dentro. Só que muitos se deixam levar por uma política suja, por uma política manipuladora, que dentro do legislativo serve de fantoche de ex-gestores. Né? E eu acho que não é assim que deve ser. Muito bem. Mozart. Sim, estava vendo aqui o microfone agora. Ótimo. Veja só, é reflexo, sim, o que nós somos na vida profissional, na vida familiar, na vida social. É reflexo da nossa, ou será reflexo da nossa atuação como político
exercendo algum cargo público. Isso porque nós não podemos dissociar de maneira nenhuma a nosso caráter social do nosso caráter profissional. Não há como dissociar isso. Aliás, aquele que é ético na sua vida familiar, na sua vida social, ele deve ser ético também na sua vida profissional e na sua vida pública, na sua vida política. Então não há como dissociar. É nesse sentido que nós sempre estamos enfatizando a necessidade de se ter representantes compromissados com o povo, com ética e clareza daquilo que deve ser o papel de vereador, o papel de ser um representante político da comunidade. Magna? Então, como funcionária pública, né, eu tento e faço o possível para ser o mais transparente possível. Então, como o colega Jaft disse e o colega Mozart, temos que ser o que somos em casa, temos que ser com os nossos colegas, com os nossos moradores, né? Temos que ser transparentes, sim, e tem como, basta querer. Excelente. Estamos quase no final, gente. Já estou sentindo falta. Tem sido uma experiência incrível aqui com vocês. Senhores, qual o posicionamento de vocês em relação à corrupção política, já que é muito recorrente em nosso país, que não deveria ser? Vocês, como funcionário público, devem zelar pelo bem-estar da população e sua idoneidade. Jaft. Amigo, o assunto corrupção ele é muito discutido no nosso país, né? Sim. E a gente passou por muita coisa nos últimos anos. E eu, como jovem, vim acompanhando essa trajetória. Né? Quando eu disse sobre a minha experiência na militância e das viagens de congressos, eu participei, inclusive, da votação do impeachment em Brasília, e foi um cenário triste, muito triste para o nosso país naquele período. E na época eu tinha os meus 16, 17 anos, e lá em Brasília levei, inclusive, pessoas daqui de Planalto, acho que comigo foram 5 jovens, testemunhar aquele momento. E a luta pela corrupção, amigo, ela é todos os dias, sabe? Todos os dias, porque a gente enfrenta isso numa esfera que faz alusão, inclusive, à pergunta anterior, que é isso. Se o que a gente prega durante toda a nossa vida é o que nós iremos executar lá dentro do legislativo. E a corrupção ela é reflexo disso, das pessoas que entram na política com uma índole que é apresentada para o eleitor e chega lá e se corrompe. Porque há pessoas maldosas, há pessoas mal intencionadas que vão chegar justamente para poder pensar no seu próprio umbigo, na sua própria família, e com isso a corrupção ela vai se alastrando e contamina as pessoas. Então, quando a gente chega numa defesa, numa bancada, onde os 3 defendem uma coisa, mas a maioria lá está defendendo outra que é errada, a gente é que sai de errado sempre na política. Com certeza. Né? Então, enquanto servidor público durante os 3 anos e meio, eu pude acompanhar o trabalho da gestão com o portal da transparência, a gente tem as contas do atual gestor aprovadas, né? E isso é reflexo, Enzo, de um bom trabalho transparente, democrático e humano. E já voltando, inclusive, na outra pergunta que você faz, de por que escolher este lado, é porque o lado que eu acredito e que me incentiva todos os dias a fazer uma política honesta, democrática e humana e defender todos os direitos. Excelente. Mozart? Na verdade, eu sempre digo que política tem que ser feita com ética. Daí o meu lema é política com ética. Desde a concepção natural da política, que foi criada por Aristóteles na Grécia Antiga, não se separa política de ética. Então, aquele que é político deve ser ético. Aquele que é ético também deve ser político, porque nós precisamos lidar com a política como forma também de fazer valer os nossos talentos, nossos dons, conforme eu já coloquei aqui no início da nossa entrevista. Então, aquele que diz que é ético, mas não se preocupa com o bem-estar do outro, não se preocupa com o outro, ele não está sendo ético, na verdade. E a política é essa arte de se preocupar com o bem-estar do outro, com o bem comum da população,
Portanto, não há como separar política de ética. É muito triste quando a gente percebe episódios de corrupção na política, isso em escala nacional, muito triste. É preciso que a gente tenha, enquanto papel, inclusive de cidadãos, fiscalizar os nossos representantes. Nós não podemos deixar somente para os órgãos, as instituições ou os políticos com mandato essa fiscalização. Nós, enquanto cidadãos, precisamos também exercer a nossa cidadania fiscalizando e escolhendo bem os nossos representantes. Afinal de contas, o nosso Congresso Nacional, as nossas assembleias legislativas e as nossas câmaras de vereadores são reflexos daquilo que a população tem vivenciado e escolhido. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de escolher bem os nossos representantes para que a gente possa, de uma vez por todas, eliminar a corrupção da dimensão política. Que, aliás, a corrupção não está somente na dimensão política, ela está em todas as dimensões da nossa existência neste mundo. Infelizmente é um mal, e como um mal, ele deve ser combatido em todas as dimensões, com todas as nossas forças. Eu, particularmente, tenho exercido a minha vida pública com muita dignidade, com muita honra e com muita ética. Eu acredito que nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos e com aqueles que veem em nós uma referência, seja na vida política, seja na vida social. Excelente. Magda? Então, a pergunta, por quê? Para quê? Né? Se temos a oportunidade de ser dignos, né? É o nosso nome que está lá. Então, lembro alguns meses quando fui convidada e muitos me falaram: você tem certeza que você vai entrar na política? Você sabe de que você vai ser chamada? Então, a gente é chamada, alguns são chamados assim, por causa, como diz o professor Mozart, como disse o colega Jaft, por causa de outros, por causa de muitos, né? Então, a gente, por muitas vezes, é apedrejado por causa disso, né? Por causa de alguns que levam à maldade, o roubo, chamado assim. Então, eu não vou me deixar levar por palavras que eu sei que eu não fiz, por coisa que eu não vou fazer. Então, como eu disse antes, eu gosto de desafios. Então, as críticas vão vir, com certeza, mas não vou baixar a cabeça, porque temos éticas. Eu tive uma boa educação do meu pai, Adalto, né, da minha mãe, então não vejo por que fugir, né? E vou levantar minha cabeça e vou seguir em frente, sim, com o prefeito Clóvis e Vanessa. Muito bem. Vamos lá para a nossa última pergunta. Não. Senhores, sabemos que o serviço básico do Poder Executivo deve oferecer à população com qualidade. Como legisladores e proponentes da lei, quais projetos que vocês pretendem apresentar à Câmara para melhorar a saúde, a educação e as infraestruturas, entre outros? Vamos falar um pouco sobre a saúde da nossa cidade, como está atualmente, e se pretende melhorar ou como está? Mozart. Enquanto candidato a vereador do município de Planalto, eu tenho estudado bastante os desafios da nossa cidade, desde a época em que fui candidato a vice-prefeito na chapa com Clóvis Andrade, até os momentos em que me coloquei à disposição como candidato a deputado nos pleitos de 2018, quando obtive uma votação aqui expressiva na cidade de Planalto, com mais de 1.800 votos aproximadamente, e na última eleição também, quando também tive a oportunidade de sair candidato a deputado pelo estado da Bahia. Coloquei porque eu acredito que o espaço da política ele deve ser ocupado por pessoas bem preparadas, por pessoas com ética, com pessoas que querem ver
o bem comum acontecer, que querem ver a coletividade acontecer. E para Planalto eu penso em alguns projetos, não só na área de saúde, mas sobretudo na área de educação, na área do esporte também. Dentre os projetos eu gostaria de destacar alguns, que inclusive vai para as nossas redes sociais em breve. O projeto Planalto Olímpico, a gente vivenciou aí as Olimpíadas de Paris, né? E eu tenho esse sonho de poder propor uma lei no município que dê incentivo aos nossos jovens de praticar outras modalidades esportivas para além do futebol. Eu creio que Planalto tem muitos talentos que estão ainda escondidos e que precisam de apoio, seja do legislativo, seja do executivo nesse sentido. Então, o projeto Planalto Olímpico visa incentivar os jovens nas várias modalidades e formar futuros atletas olímpicos. Quem sabe daqui do município não saia algum atleta para representar todo o nosso país. Também o projeto Sou Jovem, Tenho Talentos, que visa incentivar a inserção do jovem na cultura, na arte, na literatura, e para isso propor uma revitalização do currículo educacional das nossas escolas, propondo o xadrez, a música, o teatro no currículo escolar, a partir da nossa educação integrada, isso em turno oposto, para incentivar os nossos jovens. Proponho também que a gente tenha a Semana da Leitura nas escolas municipais. Quem sabe Planalto possa despertar talentos para a escrita, quem sabe um grande escritor não sai das nossas escolas municipais. Valorizar a luta dos trabalhadores da educação, da saúde e de todos os serviços públicos. Criação de uma lei municipal que em cada escola ou conjunto de escolas se possa ter um profissional da psicologia acompanhando os nossos estudantes. Nós vivenciamos aí uma pandemia e que foi terrível, infelizmente, sobretudo para os nossos jovens, e muitas pessoas ainda não conseguiram vencer as dificuldades impostas pela pandemia. Então é preciso que a gente tenha um profissional de psicologia atuante nas escolas do município. É claro, o vereador vai propor a lei e caberá ao executivo a executar esta lei se for para o bem de todos. Também nós propomos a criação de aplicativos. Nós estamos na era digital, na era tecnológica. Então, temos que propor leis como essa, criação de aplicativos para marcação de consultas na área de saúde, para que ninguém possa ficar em fila, ou dependendo de favores políticos. Precisamos também a criação de um aplicativo para as matrículas escolares, como já acontece no estado da Bahia. Enfim, a cidade precisa ter também esse projeto da cidade inteligente, da cidade que abraça as tecnologias. Proponho também a criação de uma lei em que nós possamos municipalizar o trânsito da nossa cidade. A nossa cidade está crescendo, ainda mais com o desenvolvimento da gestão Clóvis e Vanessa. Nós já temos aqui uma fábrica no nosso município e mais a cidade vai crescer. E, certamente, a municipalização do trânsito tem que ser um tema debatido na Câmara de Vereadores. A proposta também de cuidar dos animais de rua, precisamos criar leis para que a gente possa ter a proteção dos animais e possa também oferecer para a população uma perspectiva, inclusive, por que não sonhar com o centro de zoonoses na nossa cidade de Planalto. E outras propostas que são viáveis para o nosso município e que certamente o prefeito Clóvis Andrade, sendo reeleito, ele irá ouvir as nossas sugestões, como a regularização dos imóveis residenciais da nossa cidade, a criação, quem sabe, do SAMU 92. Tantas cidades já têm esse equipamento fundamental e nós precisamos ter esse equipamento na nossa cidade de Planalto. É difícil? Mas precisamos ter vontade política para fazer. E caberá à Câmara de Vereadores cobrar isso do Executivo. E por fim, nós precisamos abraçar e reunir forças na Câmara de Vereadores, situação e oposição. Não dá para ficar dividido quando se trata de trazer para Planalto
a execução do esgotamento sanitário. Então, precisamos unir forças na Câmara de Vereadores para que isso aconteça. Então, são vários os projetos que nós temos e que queremos apresentar para a nossa população com o nosso futuro mandato popular. Excelente. Magna? Muito bom. Essa fala do professor Mozart, né? A tecnologia, já imaginou? Eu em casa sem precisar ir na fila 4 horas da manhã. É bom demais. Então, como eu havia dito antes, como eu morei por 23 anos em Vitória da Conquista, eu tive a oportunidade de fazer cursos no SESC, em várias outras entidades, mas eu fiquei assim um pouco triste quando um dia em Planalto eu tive a ideia de ministrar um cursozinho básico para moças e tive um não como resposta. Isso foi decepcionante. Não do prefeito Clóvis, não foi ele. Então, hoje, como candidata a vereadora, eu acredito que possamos ter escolas técnicas em Planalto, assim como em Vitória da Conquista. Tá? Eu pretendo, com a fé em Jesus, com a graça de Deus, a gente pretende pôr em prática. E também a Casa do Idoso, como cuidadora de idosos, né? Eu sempre quis, quando eu chegava em Planalto, eu sempre achava que Planalto deveria ter a Casa do Idoso, né? Assim como teve a inauguração da Casa Lá, né? Que está aí, mas eu acredito que possa ter também a Casa do Idoso e vamos lutar para que isso aconteça e que tenha também os cursos técnicos. Eu fiz vários cursos, como você disse, né, na abertura, e isso me ajudou bastante. Isso tem me ajudado muito. Eu pude passar para outras pessoas o que eu aprendi. Então, eu queria ter essa oportunidade, né, de poder ter a escola técnica para jovens, né, aprender. Tem várias coisas boas, né, para que possa ter o seu próprio ganho, seu próprio recurso. Então, eu espero que isso um dia venha a acontecer em Planalto. Precisamos e merecemos, e o jovem merece e precisa disso. Com certeza. Jafet? Muito interessante a gente ouvir dos nossos companheiros isso e saber que estamos alinhados em visar o desenvolvimento da nossa cidade. Amigo, o plano de governo ele será posto ainda nas redes sociais durante essa semana para a gente poder compartilhar e a nossa comunidade conseguir visualizar melhor. Mas fazendo uma breve leitura do nosso plano aqui, quero dizer que a gente traz aí, junto com o nosso plano de governo, enquanto como candidato a vereador e sendo eleito, quero trazer essa representatividade e colocar junto com a gestão esses projetos em ação. Claro, apresentando na Casa de Leis, que a gente depende. A gente sonha, acredita, coloca e falta essa mobilização dos outros apoiarem e dar continuidade a esses projetos que visam o crescimento da nossa cidade. Um desses é o Programa de Capacitação e Empreendedorismo Juvenil. Eu tive que sair, Anderson, da nossa cidade em 2017 porque eu não tive oportunidade de emprego. Trabalhei como jovem aprendiz no Banco do Brasil e assim que eu saí, a gente foi buscar, entregando currículos. Eu tinha 17 anos na época e não tinha oportunidade para um jovem menor de idade. E quando chegava em alguns âmbitos, em algumas lojas entregando, sempre questionavam sobre experiência, né? Que só contrata o jovem se tiver experiência na carteira de trabalho ou experiência profissional no seu currículo. E eu tive essa dificuldade muito grande aqui na nossa cidade naquele período. Clóvis saiu da gestão em 2016 e 2017 foi uma outra gestão e não tive a oportunidade. Precisei ir embora
Fui embora, deixei os meus pais para trás, a minha família, os meus amigos, para construir uma vida profissional lá fora, uma formação lá fora também, e voltar para Planalto. Foi quando eu voltei, em 2020, para colocar tudo que eu aprendi lá fora aqui na nossa cidade, né? Então, eu espero não ter que passar por isso novamente, de sair da nossa cidade para ir em busca de oportunidades lá fora, e eu não desejo isso para nenhum jovem da nossa cidade. Tem que sair de dentro do seu lar, sair de dentro da sua casa, abandonar os seus pais e seus amigos para tentar uma vida lá fora. Então, dentro do plano de governo, a gente traz esse programa de capacitação e empreendedorismo juvenil, que é criar esse programa de capacitação que ofereça cursos e oficinas em áreas como empreendedorismo, a tecnologia, finanças pessoais, habilidades profissionais. O objetivo é preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho e incentivar a criação de pequenos negócios. Porque não tem coisa melhor, acredita que meus amigos, do que você tocar o seu próprio negócio, não ficar dependendo, né, de ir em busca dessas oportunidades. Então, para isso, a gente vai capacitar os nossos jovens para com que eles saiam da sua zona de conforto e que saiam de sua casa não para ir para fora, mas se quiser sair para fora para alavancar os seus projetos, é assim que a gente torce. Mas com que o incentivo parta daqui, da nossa cidade, né? O outro é os espaços de convivência e cultura, que é desenvolver centros comunitários voltados para a juventude, que ofereçam atividades culturais, esportivas e educativas. E esses espaços serviriam como pontos de encontro para promover o diálogo, a criatividade e a interação social, né? Muitos hoje falam que faltam muitas oportunidades aqui. A gestão ela trouxe muitas oficinas, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o balé que está aí, as oficinas de dança, né, da melhor idade. Temos aí também aulas de desenho, aulas de violão. Tem muita coisa bacana. Aula de corte e costura. Então, a nossa intenção é de trazer também agora essas políticas aí, junto com a gestão, para ampliar ainda mais. E tendo esse espaço de desenvolvimento cultural para a juventude, eu acho que o diálogo vai fluir bem mais interessante ali também. Outra coisa que é o acesso à saúde mental e apoio psicológico. A nossa juventude vive um momento, eu chego a me arrepiar porque eu tenho amigos que passam por crises de ansiedade, a depressão, né? Muitas coisas. E muitas das vezes falta esse apoio social, que é um segurar a mão do outro para ter um diálogo bacana, de conversar. Hoje a gestão tem também esse papel, junto com o CAPSE, que desenvolve um trabalho excelente, né? Os funcionários lá, a galera fantástica. Mas acho que a juventude precisa ainda de alguém que consiga dialogar com eles segurando na mão. Então, a intenção é de criar um programa de saúde mental voltado para a juventude, oferecendo acesso a serviços de apoio psicológico e psiquiátrico nas escolas e no centro comunitário, que seria esse centro de apoio de acolhimento também, né? E o incentivo à participação cívica e política, que é justamente de fomentar a participação dos jovens na política local. Muitos jovens, quando a gente fala de política, assunto chato, não quero discutir sobre isso. Mas não, a política é necessária para o crescimento da nossa cidade e para o seu crescimento também. Então, é incentivar os jovens a participar da política local, incentivando o engajamento em discussões sobre políticas públicas e oferecer oportunidades para que esses se tornem agentes ativos da mudança. Esse é um pouco do nosso plano de governo, enquanto vereador, mas tem muita coisa bacana ainda para ser discutida. E senão a gente tomaria a noite toda aqui discutindo os projetos. Graças a Deus. E é isso. Obrigado, amigo. Pessoal, já estou muito triste porque chegamos ao final. Mais uma vez, quero agradecer primeiramente o pessoal de casa por estar nos acompanhando e agradecer também a vocês, Mozart, Magna e Jafte, por ter aceito o convite. Passo para vocês as considerações finais, para que vocês novamente possam falar um pouquinho, Mozart. Antes de tudo, agradecer àqueles que estão nos acompanhando pelo seu canal, Enzo. Agradecer a você, Enzo, pela iniciativa tão importante para o nosso município de Planalto,
que é justamente de motivar esse debate sobre as nossas ideias, um debate saudável, um debate maduro, em que a gente tem aqui proposições para apresentar para a nossa população de Planalto. E você que está nos acompanhando através do canal do Enzo Matarazzo, que a gente possa, de fato, perceber quais são aqueles que têm projetos para apresentar para a nossa população. Eu acho que esse deve ser o critério fundamental. Quais são os projetos que os candidatos apresentarão ao longo da campanha política? Porque Planalto já está cansada de ter representações que não têm nenhum projeto na Câmara de Vereadores. Eu gostaria, inclusive, que aqueles que já tiveram a oportunidade de lançar a sua candidatura, que possam apresentar projetos para o debate político em Planalto. E que nós tenhamos uma campanha que seja pautada pelo respeito ao próximo, que tenhamos uma campanha em que as pessoas possam escolher os seus candidatos de maneira livre e possam expressar isso de maneira pacífica na nossa cidade de Planalto. Todos nós aqui formamos uma comunidade. E, enquanto comunidade, nós precisamos um do outro. Mesmo que o outro pense diferente de mim, mesmo que o outro tenha outras ideologias partidárias e políticas, eu tenho que sempre vê-lo como meu irmão, como alguém que está participando da mesma comunidade que eu. Então, que esse momento da política não seja um momento de divisão, de separação, mas seja um momento de união de projetos para o bem da nossa cidade de Planalto. Agradeço a oportunidade, é uma oportunidade ímpar para nossas candidaturas, e aqui um abraço para os nossos colegas que estão nessa bancada de debate, Magna, Jaft. Que bom que nós fizemos aqui um debate civilizado, maduro, com propostas concretas para a nossa população. E mais uma vez, Enzo, parabéns pelo seu dinamismo e parabéns pela sua iniciativa. Eu sei que não é fácil se produzir um programa como este aqui em Planalto, mas você, como sempre, tem essa visão de futuro para a nossa cidade, no sentido de nos dar a oportunidade de expressar as nossas ideias. Um abraço aqui, de maneira muito especial, àqueles que estão nos acompanhando nessa entrevista. Magna. Então, eu quero agradecer a oportunidade, o convite. Fiquei, como sempre, nervosa, mas eu sou muito grata pela oportunidade e pedir, vamos ter mais empatia, vamos pensar na população. A política, né, é para a gente ajudar a população, a gente tem que pensar na nossa cidade. Então, gente, vamos ter mais amor pelo próximo, tá? E agradecer você em casa, né, que ficou até agora aguentando meus nervosismos. Gente, muito obrigada mesmo pelo convite, tá, Enzo? Deus abençoe. Amém. Colegas, já pedi ao Mozart, muito obrigado. É isso. Jaft. Já estou assim com um sentimento de saudade. Também. Eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado por esse mundo da comunicação, né? Então, por mim, passaria horas aqui, viu, amigo, dialogando com você. Não posso deixar de agradecer a você pelo convite. Desejo muito sucesso. Obrigado. Essa nova não, que você já é experiente nessa área, mas nesse novo projeto que se inicia de cara nova, com uma nova roupagem. Sucesso para você. Obrigado. Sucesso à TV Com Bahia também, aos meninos aqui dos bastidores. Muito obrigado. E obrigado a você que nos assistiu, que acompanhou até esse momento, teve a oportunidade de nos ouvir por um tempinho a mais. Convido vocês a acompanharem os comícios que terão, né, acompanhar as nossas redes sociais, onde nós estaremos fazendo e mostrando o nosso trabalho, tá? O nosso desejo é de chegar em cada casa, mas o tempo é muito curto e a gente não consegue ter esse acesso para poder ter essa conversa direta, olhando olho no olho de cada cidadão, né, que merece conhecer os nossos candidatos.
Aqui foram apresentadas propostas, planos de governo, e vocês podem conhecer um pouquinho do perfil de cada um aqui. E agora é com vocês a missão de escolher quem serão os futuros representantes da nossa cidade. São 11 cadeiras a serem ocupadas naquela Câmara de Vereadores e que a gente precisa de vereadores que tenham vozes ativas, que tenham projetos realizados na nossa cidade. Não é apenas ocupar uma cadeira para uma política de assistencialismo, porque o assistencialismo ele deve ser feito todos os dias para a nossa comunidade. É pensando em mim, pensando em meus amigos, na minha família, em toda a minha comunidade. Não somente em 1 ou 2 ou 3. O governo é feito para pessoas e a gente está aqui para representar essas pessoas também. Então, meu muito obrigado. Eu sou Jafet Bastos, candidato a vereador, e estou muito feliz de estar nessa caminhada e mais feliz ainda de poder contar com vocês. Obrigado, amigos. Nada. Obrigado, Mozart, Magna também, de compartilhar essa bancada aqui. Que responsabilidade, viu? Mais uma vez, eu agradeço a todos de casa por ter acompanhado nos até aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Enzo Matarazzo e a TV Com Bahia para continuarmos com esse projeto até vocês, pertinho de casa. Muito obrigado. Programa Podcast com o apresentador Enzo Matarazzo. Entrevista com os candidatos a vereadores na TV Com Bahia e no canal YouTube Enzo Matarazzo. TV Com Bahia, sempre perto de